depois passar tudo direitinho. Tem uma galera aí que falou que não estava conseguindo entrar nas aulas gravadas no YouTube. Alguém sabe se já foi sanada essa dificuldade? Porque ninguém me mandou nada. Eu consegui já, professor. Foi você que falou, Sabrina, semana passada? Desculpa. Foi porque é tanta coisa. Você conseguiu? Consegui, é porque o meu AVO estava ruim. Então tá. Tá. Obrigada. Obrigada a você. Então a gente vai começar a falar sobre algumas lesões ósseas, tá? Basicamente, a gente tem esses tipos de lesões que acometem os ossos maxilares. Elas são divididas em alguns tipos, tá? Tem as que têm variação de normalidade óssea, lesões inflamatórias, lesões benignas dos ossos, tem as lesões ósseas dos maxilares com manifestações sistêmicas e as neoplasias ósseas malignas. Basicamente, hoje a gente vai falar desses 4 primeiros tipos, tá bem? E vamos deixar também lesões fibroósseas, que não tinha colocado aqui nesse slide, mas está dentro da próxima aula, e neoplasias ósseas malignas, que é um conteúdo mais vasto, tá? A principal lesão aí que a gente tem de variação de normalidade é chamada torus, tá? Ela é considerada uma exostose, tá? Um crescimento ósseo de tecido ósseo comum. Ele tem predileção pela linha mediana do palato, então a gente tem o céu da boca, né, o palato, quando vê um crescimento ali é chamado de torus, e também pela superfície lingual mandibular. Vai fazer uma avaliação clínica também, o paciente tem uma projeção ali na superfície lingual, mais ou menos região de pré-molares linguais. Essa lesão, né, essa lesão óssea chamada de torus mandibular, quando afeta a maxila, né, na região de ráfio palatina, região mediana de palato, é chamada de torus maxilar. Então, o tórax é composto por massas duras de osso. Ele tem desenvolvimento multifatorial, geralmente tem condição genética relacionada à origem e também alguns fatores ambientais. Essas duas imagens mostram para a gente, né, uma condição clínica, paciente acometido com tórax, né, mandibular, a primeira imagem, segunda imagem maxilar. O que nos leva, o que o tórax, né, sendo como um crescimento anormal, mas não tem células diferenciadas, são células normais de tecido ósseo, tá bem? É só mesmo um distúrbio genético, um erro genético, que fez o crescimento desse osso. Isso implica a gente, principalmente no evoluir dessas lesões, tá? Quanto maior uma lesão de tórax, mais desconfortável é para o paciente. Um paciente dentado, um tórax mandibular, como por exemplo nessa primeira imagem, ele pode ali dificultar na interposição da língua no assoalho bucal. Então ele fica com dificuldade de fala, muitas das vezes fica com dificuldade de deglutição justamente por isso, tá bem? E também o desconforto nessas lesões aí no palato, que podem ser lesões bem maiores, bem gigantiformes, e incomodar aí. Gente, tá extremamente chato isso aqui, que o zelador tá lavando aqui, tá complicado para eu escutar. Vocês me desculpem se eu ficar irritada, tá? Então, tratamento cirúrgico mesmo seria mais indicado aí nos casos que, né, de incômodo, o paciente não consegue fazer interposição de língua. Muitas das vezes também elas vão ficar ulceradas, né, por essa projeção maior, e aí alguns alimentos também podem ulcerar essa mucosa, que ela realmente fica mais friável, ela é projetada, essa lesão óssea projetada pode deixar Gente, só um minutinho, tá? Ô, seu Ivo! Seu Ivo! Ô, seu Ivo! Puta que... Seu Ivo! Eu não tô conseguindo falar com os alunos, seu Ivo. Depois eu ajudo o senhor a lavar, seu Ivo. Não tem como lavar depois, não, porque tá... eu não tô escutando nada dos alunos aqui. Você se importa? Obrigada, tá, seu Ivo?
Daqui a pouco eu termino a aula. Obrigada mesmo. Obrigada. Eu chamo o senhor, tá? Se precisar, eu ajudo. Obrigada. Gente, desculpa, porque tá ficando insuportável. Então, a indicação, né, de um paciente dentado seria mesmo um incômodo, dificuldade de deglutição, mastigação, interposição da língua. Desculpa, num paciente edentado que não tem dentes, né, que vai passar por uma reabilitação, né, instalação de prótese, muco suportada ou implante também. Implante não tem muita relação porque vai ser o pino e não vai ter. Mas o encaixe das próteses aí ficaria inviabilizado pela projeção do tórax. Então, a indicação melhor aí para remoção do tórax seria, né, pós-reabilitação de um paciente. Para a reabilitação de um paciente com próteses, remoção do tórax, tá? A cirurgia de remoção, radiograficamente, ele pode aparecer, tá? Principalmente aí, a gente faz essas projeções, que chama radiografia oclusal. Oclusal de mandíbula, na primeira imagem, né? Na imagem à esquerda, e oclusal de mandíbula à direita. A oclusal de mandíbula, ela põe, né, algumas estruturas, então, assim, dá para avaliar o tórax, que a gente sabe, né, que clinicamente ele é totalmente avaliável clinicamente. Pela radiografia, parece uma área mais radiopaca mesmo na região central da maxila. E na radiografia de mandíbula, a gente consegue ver ali essas projeções linguais, né, saindo um pouco do contorno ali do osso lingual, correspondente aí, então, com o tórax mandibular. O tratamento do tórax, né, nesses casos de indicações de remoção, principalmente para reabilitação, né, com próteses totais ou parciais também, que vão aí fazer um encaixe nessa região, remoção cirúrgica do tórax é indicada. Então, geralmente abre um retalho, faz o acesso, né, acesso cirúrgico ao osso, descola ali, muco periósteo, descolamento muco periósteo. E essas canaletas são utilizadas são feitas, né, para minimizar o trauma. A gente faz essas canaletas e consegue remover esses fragmentos sem ter que fazer mais osteotomia ou ter risco de fratura, porque é uma lesão óssea, né, endurada, é um tecido ósseo normal que cresceu. Então, essa conformação de osteotomia, ela é utilizada para minimizar o risco aí de fratura, por exemplo. Região do palato, por mais que seja um crescimento ósseo, tem bastante semelhança com o osso cortical. Se você usar um pouco se você errar na técnica um pouco aí, principalmente no maxilar, pode fazer uma comunicação buco-nasal. Então, essa cirurgia é planejada dessa forma, fazendo esses gomos de tecido ósseo, justamente por isso. Você vai tirando esses gomos individualmente, muitas das vezes usa a broca para fazer a conformação inicial, depois vai sendo removida com cinzel e martelo, tá? Vai martelando aí na interface mesmo da lesão com o osso palatino normal e vai sendo removidas esses gomos individualmente. Depois que é removido o tórax, ele pode deixar algumas cristazinhas, né, algumas espículas ósseas aí. O complementar mesmo da cirurgia é fazer uma plastia, né, um alisamento no local para também não ficar a espícula óssea no paciente e ele fazer um processo álgico depois. A gente falou sobre o tórax, né, que são lesões de normalidade, agora para a osteite alveolar, também chamada de alveolite. A alveolite é causada principalmente por perda do coágulo, tá, após a extração dentária. Tem como as principais causas fumo, álcool, estrógeno, né, relação com hormônio, relação com traumatismo local e algumas infecções secundárias. A alveolite, ela pode ser alveolite seca ou alveolite supurativa, tá? A alveolite seca é quando ocorre a perda do coágulo. A alveolite supurativa é quando está relacionada com outro processo infeccioso, né? Cavidade bucal que tem muito
muito processo infeccioso, muito processo carioso, né, em condições bem precárias de higiene bucal, então pode evoluir também com a alveolite supurativa. A alveolite por perda do coágulo, ela é chamada alveolite asséptica, que não tem o coágulo ali, então vai ser alveolite seca. A alveolite supurativa geralmente é por processo infeccioso. Tá, quando você usou também um motor e não fez a hidratação, pode fazer infecção ali. Restos também de dente, restos de broca também podem ficar no alvéolo pós-exodontia, pós-extração, e evoluir com esse processo infeccioso chamado de alveolite ou osteite alveolar. Essa imagem mostra aí clinicamente uma infecção de alvéolo, tá? Essa basicamente é a alveolite supurativa, tá? Mostra essa lesão com exudato esbranquiçado, mostrando aí células de inflamação, né? Esse aspecto clínico de exudato esbranquiçado é característico de células de inflamação. Então, tá mostrando aí bem para vocês clinicamente. A alveolite seca, ela não cursa muito clinicamente assim, não. O alvéolo tende a ficar mais enegrecido, escurecido, forma uma camada superficial aí de necrose óssea, tá? Por não ter a vascularização, forma uma camada de necrose óssea e a tendência do alvéolo mesmo a ficar enegrecido pela ausência do coágulo. O tratamento da osteite alveolar, que é a infecção no alvéolo pós-exodontia, primeiro, provocar hemorragia, tá? Nos casos de alveolite seca, que o alvéolo fica enegrecido por causa da perda do coágulo, então não houve cicatrização pela perda do coágulo, o tratamento é fazer curetagem, fazer a raspagem do alvéolo e induzir a formação de uma nova hemorragia, tá? Aí coloca o sangue, faz o sangramento no alvéolo novamente e realiza a sutura. Já na osteite alveolar infecciosa ou supurativa, que é essa aqui, indicação de medicação de analgésico, porque ela é muito dolorida, e antibiótico terapia, né? Porque é um processo infeccioso, tem bactéria, então tem que usar antibiótico para combater, tá? Vai fazer do mesmo jeito, vai abrir, vai realizar ali a curetagem desse processo infeccioso e fazer, lavar de novo, induzir o sangramento, antibiótico terapia e analgésico paliativo, tá? Outro processo infeccioso que acomete aí, né, os ossos maxilares, não necessariamente pós uma exodontia, mas existem casos de exodontias, principalmente aí de pacientes comprometidos sistemicamente, paciente diabético, tem risco de evoluir aí como osteomielite. Paciente com imunocomprometimento, principalmente paciente que está usando aí a medicação imunossupressora, pacientes que têm relato de diminuição de vascularização, tem muito relato de osteomielite e osteonecrose, osteonecrose em pacientes que utilizam bifosfonato, que é uma medicação para tratamento de câncer e para tratamento também de osteoporose. Então, eles têm aí uma diminuição de vascularização intraóssea, que pode aí culminar com a evolução de osteomielite, tá? A osteomielite está geralmente associada a infecções bacterianas, como infecções secundárias podem também ser adquiridas infecções fúngicas, secundariamente a osteomielite primária, né, como uma infecção secundária, vir também a evoluir um processo fúngico. E as osteomielites, elas cursam aí com destruição óssea, com sequestro ósseo, basicamente, sequestro ósseo está mais relacionado à osteomielite crônica, e processo supurativo, que é aquele processo infeccioso, com liberação de secreção purulenta. Então, a osteomielite pode ser aguda ou crônica. Na osteomielite aguda, ela não tem predileção por idades, tá? Pode acometer indivíduos de todas as idades. Ela apresenta sintomas e sinais e sintomas inflamatórios, de inflamação aguda, né? Que a gente tem os sinais cardeais, geralmente dor, tumor, rubor. Pode cursar também com perda de função, se for uma osteomielite maior.
acometendo a mandíbula, por exemplo, pode gerar dificuldade na abertura da mandíbula. Então, a gente tem aqueles sinais, chama sinais flogísticos, que são sinais da infecção, podem cursar aí na osteomielite aguda. Pode cursar com dor intensa, né? A gente, quando tem um processo inflamatório agudo mais extenso, além da dor, daqueles sinais cardeais locais, a gente também pode ter o quadro de febre e linfadenomegalia ou linfonodomegalia, que é uma reação para a cadeia linfática a partir da presença da infecção. Pode causar também, quando a lesão é extensa e está aí relacionada com a região de mandíbula, de pré-molar para molar, for mais extensa, pode causar parestesia do lábio inferior. Parestesia do lábio inferior, né, a gente sabe, tem o nervo alveolar inferior passando pela mandíbula posterior. Então, se a lesão de osteomielite estiver acometendo essa região, pode evoluir com a parestesia. Tumefação, né, que faz parte das características dos sinais flogísticos, sinais inflamatórios de infecção, e também drenagem, né, a partir da instalação de um processo infeccioso. Esse processo torna mais grave, ocorre aí evolução para drenagem de secreção purulenta. Tem uma imagem aí, tá, de osteomielite, que acometeu a região posterior da mandíbula. Dá para mostrar para vocês aí, essa região de osso radiolúcido tá saindo do padrão, que é um osso mais radiopaco. Clinicamente, a osteomielite apresenta-se dessa forma, tá? A gente consegue ver que o osso não está de conformação normal, está com o aspecto de um osso apodrecido, ele chega até a ser um pouco mais esverdeado, tá? Esse caso aqui já é um caso mais grave, provavelmente é um caso de osteomielite crônica, tá? Por quê? Se a gente for avaliar clinicamente essa radiografia panorâmica pré-operatória, diante de colocar a placa, essa do meio, mostra uma lesão aí à esquerda, chamada de sequestro ósseo, tá? Essa lesão, quando dá dessa forma, chamada de sequestro ósseo, aí quando já instalou mesmo a osteomielite crônica, principalmente também essa fistulação, tá? Essa infecção, quando sai do espaço mais interiorizado e vai para a pele, é chamada de fístula. Então, a osteomielite instalou, tá? Evoluiu, provavelmente começou numa evolução aguda, que ela é mais rápida, ela tende a vir mais rápido, a começar mais rápido. E essa osteomielite aguda, se subtratada ou não tratada, tende a evoluir para esse quadro aí mais agravado, tá? Então, a gente tem a presença do sequestro ósseo, mostrando radiograficamente o processo infeccioso instalado, e a partir daí já tomou uma proporção maior, né? Evoluiu para um quadro quase aí de fratura patológica. A gente tem as fraturas de trauma e uma fratura associada a algum tipo de patologia, alguma lesão, é chamada de fratura patológica. Nesse caso, poderia ter evoluído, né, o tratamento com a placa aí que vocês estão conseguindo ver, provavelmente foi para evitar mesmo a fratura transoperatória. Se ela evoluísse um pouquinho mais sem tratamento, grande possibilidade do paciente ter evoluído com a fratura patológica. Então, foi proposto aí o tratamento, né, para remoção desses tecidos necróticos da osteomielite, infecciosos, para sanar mesmo, né, a evolução da osteomielite no paciente. A gente consegue ver, né, no histopatológico, quando pedem o histopatológico de uma osteomielite, a gente vê atividade osteoblástica reduzida, osteoblasto é formação do osso, osteoclasto é reabsorção do osso. Então, né, como eu tenho um processo infeccioso que está sendo removido o osso, eu tenho um processo osteoclástico de reabsorção de osso maior que o osteoblasto, que é a formação do osso. E reabsorção na periferia. Geralmente, né, quando tem um processo infeccioso, a gente consegue avaliar também, um pouco lâmina, um pouco difícil de ler para todo mundo, eu acredito, mas também tem associado a esse infiltrado crônico, né, infiltrado inflamatório. Tem a osteomielite crônica, né, que ela cursa aí com maior tempo,
em relação à osteomielite aguda, ela pode ser manifestação evoluída de uma osteomielite aguda ou manifestação de uma outra reação inflamatória. É muito comum a osteomielite crônica evoluir, vocês vão ver mais para frente na matéria de cirurgia, o porquê da gente realizar profilaxia nos pacientes, que é a medicação com antibiótico antes de fazer as cirurgias, que a gente vai fazer a remoção óssea, justamente por esse motivo, tá? Um paciente mesmo rígido, sem problemas de saúde, a gente tem esse protocolo de fazer a prescrição, né, de antibiótico terapia profilática para evitar quadros de osteomielite. Geralmente, essa osteomielite nos pós-operatórios de osteotomia maxilar cursa aí depois de 4 meses, 6 meses, pode aparecer esse quadro de osteomielite, então esse protocolo é importante a gente adotar na clínica. E vocês vão ver também alguns outros tipos de profilaxia, mas isso aí é na matéria da cirurgia, só quis colocar esse adendo para vocês saberem, tá? Que tem a correlação com a gente, muito direta, tá? Essa parte de profilaxia, de osteomielite evoluir após você fazer a utilização da broca, tá? A gente esquenta a broca, vai fazer a rotação, ela promove o aquecimento ali do tecido ósseo, e o aquecimento do tecido ósseo, né, vai promover a necrose, porque não tem a vascularização, não vai chegar. Então, o ambiente aí está propício para maior crescimento bacteriano, né, necrose, não tem vascularização e evolução da osteomielite crônica. A osteomielite crônica, ela cursa com dor de intensidade variada, tá? Geralmente, ela é um pouco menos dolorida que a osteomielite aguda, que tem processo supurativo, né? Pode apresentar tumefação, fístula e drenagem. A gente conseguiu ver aqui nessa imagem uma evolução aí mais arrastada de uma osteomielite, o paciente fistulou, que é essa lesão para fora da pele, a partir daí vai sendo drenado espontaneamente a secreção purulenta, né, dessa lesão óssea, que justifica aí a formação da fístula e da drenagem. Essa osteomielite, que é uma osteomielite já mais instalada, ela pode evoluir aí, com a perda do dente, né, o osso todo vai sendo reabsorvido pelo processo infeccioso, pode formar sequestros ósseos, que a gente conseguiu ver na radiografia, e aí a via de fato, né, que é o que a gente realmente não quer, a osteomielite evoluindo para uma fratura patológica. Essa imagem mostra para vocês uma fratura patológica, evoluiu a partir de um processo de osteomielite crônica. Dá para ver o aspecto, né, essas áreas mais radiolúcidas, que a gente consegue ver mais escurecidas, são áreas de reabsorção óssea, tá, que fazem interface também com áreas de tecido ósseo normal. Então, radiograficamente, a gente consegue avaliar aí essa área, né, que evoluiu, infelizmente, para uma fratura patológica. Ali o osso está totalmente sem suporte e, a partir de carga mastigatória, provavelmente evoluiu essa fratura patológica. O tratamento. Geralmente, procedimentos cirúrgicos para debelar a infecção vai depender muito do meu quadro, qual o tamanho da osteomielite, o local que está cometendo também a osteomielite. Uma osteomielite pequena, na mandíbula, por exemplo, que geralmente a predileção é pela mandíbula, você consegue fazer o tratamento com curetagem, tá? Vai abrir, vai remover ali o tecido necrótico, infeccioso e necrótico da osteomielite, lavar, promover o sangramento e esperar aí, né, evoluir bem o pós-operatório. Alguns casos, antibiótico terapia, se for uma osteomielite mais contida, antibiótico terapia básica em 7 dias para um tratamento básico. Se for uma osteomielite, como por exemplo essa aqui, ela já está num quadro mais grave, pode ter manifestação sistêmica por causa dessa osteomielite, então é indicado antibiótico terapia crônica por
um bom tempo, né, 2 meses de antibiótico terapia, por exemplo, a gente começa a fazer o início desse tratamento e vai avaliando a evolução do paciente. Se o paciente responder bem, ok. Caso ele não responda bem, né, continuar com essa antibiótico terapia e manter o controle radiográfico também, que é importante, né, avaliar a resposta radiográfica no pós-operatório cirúrgico e no pós-operatório para avaliar aí como é que o paciente está respondendo. Se tiver recidiva da lesão, né, novo tratamento cirúrgico, e aí você começa novamente o tratamento. Como eu falei com vocês, algumas infecções oportunistas podem aí se instalar nas lesões de osteomielite, principalmente lesões fúngicas, a gente consegue ver muito fungo aí, candidíase também, então terapia antifúngica, né? Pega o anátomo patológico, às vezes você está fazendo um tratamento com antibiótico terapia e acredita-se que a osteomielite seja bacteriana somente. E estou fazendo antibiótico terapia e o paciente não está respondendo legal à terapia, a terapêutica proposta. E, né, a gente pode pensar aí que pode estar cometendo a lesão ou o pós-operatório seu pode ter sido invadido por fungos. E aí, anátomo patológico, tá? Coleta um pedaço daquele osso, manda para o laboratório fazer análise de histopatológico. Muitas das vezes vem aí presença de fungos juntamente com a lesão. Então, a antibiótico terapia já não é mais somente indicada e aí a gente se vale aí também da terapia fúngica para fazer antifúngica para fazer o tratamento. Então, geralmente, a osteomielite se trata principalmente com remoção cirúrgica, remoção do tecido infeccioso e necrótico, associado com antibiótico terapia, que pode ser mais contida ou mais crônica, dependendo do tipo de resposta do paciente, dependendo da extensão da lesão. Se não, o paciente está com uma lesão de osteomielite, não responde muito bem à antibiótico terapia, eu já posso pensar, né, num segundo tipo de infecção correlacionada, que pode ter, né, a presença de fungo. Então, não está respondendo a minha terapêutica inicial, eu vou fazer uma coleta do material, mandar para análise de laboratório e ver certinho se eu tenho somente bactérias presentes aí no meu processo infeccioso. Existem outros tipos de lesões ósseas, tá? A gente vai começar a falar agora de lesões benignas. Existe essa lesão chamada defeito osteoporótico focal da medula. Fala em osteoporótico, a gente já correlaciona com hormônio, principalmente hormônio feminino, tá? Ele vai apresentar como uma lesão radiolúcida, não é patológico, a gente vai ver que na verdade, uma hiperplasia medular. Alguns hormônios são liberados e vão promover a hiperplasia medular, então o osso, como ele vai ficar menos cortical, a tendência dele é ficar mais radiolúcido. Acomete a medula hematopoética, que é a medula óssea, onde são formadas as células sanguíneas. É considerada regeneração defeituosa do osso, por isso que ela tem esse aspecto radiolúcido. Então, ela causa hiperplasia medular e tem preferência pela mandíbula posterior. Essa imagem mostra um exemplo bem clássico, tá? Que não é exatamente uma imagem patognomônica de defeito osteoporótico focal da medula. Pela área ali, pode ser várias coisas, principalmente a fossa mandibular. Se eu fizer uma radiografia dessa, eu dou uma olhada. Não sei mais ou menos o que é, não tem a correlação com a anamnese, né, com todos os dados da paciente, ou da paciente, porque tem predileção para o sexo feminino. Eu posso ter um diagnóstico aí, eu posso dar como hipótese diagnóstica vários tipos de lesão. Uma lesão inflamatória periapical, pode ser, ela cursa bem dessa forma. Algum outro tipo de cisto, tumores, podem cursar como essa lesão aí radiográfica. Então, conhecimento do histórico do paciente, né? Saber direitinho, teste de vitalidade no dente, ou avaliação do tecido ósseo, conhecer aí o aspecto. Tem uma mulher
geralmente no quadro de menopausa, né? Passou do quadro tá na menopausa aí, ou passou do quadro da menopausa, eu já consigo correlacionar com isso também, tá? Se fizer a coleta do tecido ósseo e mandar para o anatomopatológico, ele vai mostrar isso, a hiperplasia medular, tá? Então, na histopatologia, a gente consegue avaliar a hiperplasia medular, né? Vai fazer a coleta desse tecido ósseo e vai vir no seu laudo de anatomopatológico hiperplasia medular. Aí o patologista vai correlacionar com o defeito osteoporótico focal da medula. Também vem no anatomopatológico medula gordurosa, que é o tecido medular que é gordurosa. Por quê? A tendência do tecido ósseo é fazer acúmulo de triglicerídeos, está muito correlacionado também com questão hormonal. Vai vir também agregados linfóides, que são células linfóides, e trabéculas ósseas espalhadas, que está também relacionado com a hiperplasia medular. Bastante trabécula óssea, menos osso cortical, mais trabécula óssea, né, pela hiperplasia medular, e a gente consegue ver essa imagem justamente por essa evolução. Ela não é uma lesão neoplásica, tá? A gente viu nos primeiros slides que não é uma lesão neoplásica. 60% dos casos acomete pessoas com menos de 30 anos de idade. Maior prevalência em mulheres e predileção por região anterior de mandíbula. A gente vai conseguir ver aqui, clinicamente e radiograficamente, tá? Uma lesão central de células gigantes. A gente consegue ver aí aparentemente uma destruição óssea, mas não é um defeito ósseo causado por aumento do tecido medular, né? Como eu tenho um aumento do tecido medular, eu não produzi osso cortical. E aí ficou esse defeito ósseo. Esse aí provavelmente já é um quadro de lesão de células gigantes sintomático, tá? Porque ele tende a ser mais evolutivo, mais invasivo. E aqui nesse slide mostra a diferença. Tem o tipo dele clínico não agressivo e tipo agressivo. O não agressivo, ele cursa geralmente sem dor, né? Assintomático, o crescimento dele é mais lento, geralmente não rompe cortical, geralmente não absorve raiz. Já a clínica da lesão de células central de células gigantes agressiva, ela cursa aí com dor, com crescimento rápido, rompe corticais e reabsorve raiz. Então, esse aqui, por exemplo, dá para avaliar tanto radiograficamente quanto clinicamente. Rompimento de cortical, né, causou uma lesão mais exteriorizada de tecido ósseo, perdeu bastante tecido ósseo aí. E na radiografia também eu consigo observar, e se for ver a conformação das raízes exatamente, as raízes ali dos dentes anteriores estão bem curtinhas. E isso aí justifica esse quadro aí de reabsorção radicular. Então, lembrar aí que ela tem duas clínicas diferentes. A lesão central de células gigantes tem duas clínicas diferentes, tá? Tem a clínica não agressiva, que ela não evolui com esse rompimento de cortical. E a clínica agressiva, que ela tem dor, rompimento de cortical, reabsorção de raiz. E, né, o osso medular é um osso fragilizado e eu posso realmente perder bastante tecido. Aí fica muito aglomerado sangue, o tecido ósseo ele fica realmente bem poroso, por isso que evolui com essa perda óssea bastante extensa. Desculpa. E no anatomopatológico, né, a gente vai fazer a cirurgia, eu não sei qual lesão que eu preciso abordar cirurgicamente, principalmente para ter o meu diagnóstico. No histopatológico vai vir, então, geralmente o diagnóstico, né, é feito a partir de biópsia, tá? Coleta de material cirúrgico, análise de histopatológico, que vai vir para a gente com laudo, quantidade variável de células multinucleadas, presença de macrófagos, células de defesa também, e osteoclastos, que são as células de destruição óssea. Então, principalmente presença de osteoclastos, que são essas células de destruição óssea. Tem também.
Vem também fundo de células mesenquimais, mesênquima é o tecido conjuntivo, células ovoides e fusiformes, para recrutamento de macrófagos e diferenciação de RENQ por RENQ-L. Essa RENQ é um tipo de proteína que ela faz a ligação do tecido ósseo. Então, nesses casos de patologia, principalmente está relacionado com a osteoporose, tá? Uma célula RENQ, ela vai se tornar RENQ-L porque ela vai se tornar ativa, ligante. RENQ-L é chamada proteína ligante, tá? Nesses casos de patologia, principalmente na osteoporose, com lesões ósseas. Está relacionado com lesões ósseas. Então, nesses casos do acometimento com lesão central de célula gigante, primeiro tratamento proposto, curetagem, tá? Vai remover ali aquele tecido hiperplásico de medula para tentar fazer a formação de tecido ósseo normal. Não respondeu somente com curetagem, indução com corticoide, calcitonina, tá? Que é hormônio para formação de cálcio, para aumentar ali a formação de cálcio, que está totalmente relacionado com a formação óssea, mineralização do osso, e interferon alfa 2A também, que é um indutor de formação de tecido ósseo. Como eu falei para vocês, não é uma lesão neoplásica, então não tem envolvimento de metástases e o prognóstico é bom. A partir do tratamento cirúrgico, a evolução, né, para crescimento ósseo e utilização desses outros métodos aí, a tendência é ter um bom prognóstico, ele responder bem. No anátomo patológico, vê a lâmina, ela vem desse jeito aí, mostrando essas células multinucleadas, tá? Pode ser osteoclasto, pode ser alguns macrófagos presentes também. Outra lesão benigna, tá? Muito comum, não acomete somente boca, ela pode acometer todos os ossos dos maxilares, chamado de osteoma. O osteoma é considerado um tumor benigno, tá? É uma presença de osso maduro, esponjoso. Ele não tem um aspecto esponjoso. Ele é um osso muito maturado e calcificado. Então, ele é mais... tem aspecto de cortical, mas ele é esponjoso. Por ele ser muito calcificado, ele tem aspecto de cortical. Então, pode acometer qualquer outro osso do esqueleto crâniofacial. Ele pode apresentar reações periosteais e endosteais, que é periósteo e endósteo. Endósteo é um tecido que recobre a medula óssea, tá? Onde está sendo formadas células sanguíneas dentro do osso. Então, por onde passa ali a medula óssea, onde são formadas as células sanguíneas, ele é recoberto por um tecido de proteção, chamado endósteo. Já do lado de fora, né, antes, na interface ali, osso e músculo, a gente tem o periósteo que faz essa proteção também, além de ter algumas outras funções do periósteo. Né, produção de células também, ele auxilia na produção de células. Não, obrigada, Samir. Os osteomas geralmente cursam-se solitários, tá? Geralmente são lesões maiores, bem grandes, a gente consegue ver clinicamente. Tem prevalência em adultos jovens. Essa imagem aí mostra para vocês a presença de um osteoma que veio aí na região lingual. Provavelmente o paciente aí relatou disfagia, odinofagia, dificuldade em engolir ou dor ao engolir. Ele está bem aí na região de faringe, né? Está bem abaixo da região submandibular, já migrando para faringe. Numa avaliação 3D, você consegue avaliar. Provavelmente, esse foi um achado diagnóstico por esse relato desse paciente. Então, aí mostrou a presença de um osteoma na região, na parte lingual do paciente. Aqui também mostra um outro exemplo de um osteoma, tá bem? Osteoma também, o diagnóstico é com anátomo patológico, tá? E muito diagnóstico clínico. O diagnóstico clínico, logicamente, não é o final, mas a remoção cirúrgica aí, mandar para o laboratório, vai fazer para a gente o diagnóstico. Tratamento do osteoma. Se for um osteoma muito contido,
e o paciente não for adepto aí ao tratamento cirúrgico, acompanhamento radiográfico tá anual, para avaliar a progressão do osteoma, se está evoluindo, se ele está crescendo, radiográfico, clínico e radiográfico, acompanhamento clínico e radiográfico. Lesão maior e que está incomodando o paciente quer fazer a remoção dele, tratamento cirúrgico. Muito parecido tratamento cirúrgico com aquele tratamento do tórax, tá? Então, é remoção da forma que der, tratamento cirúrgico para remoção da lesão óssea completa. A tendência do osteoma é de pouca recidiva, tá? Então, se você removeu um osteoma, a tendência é de pouca recidiva. Não quer dizer que não pode recidivar. Geralmente, a recidiva a taxa de recidiva é bem pouca. Outra lesão benigna, tá? Não é considerado um tumor, uma condição genética que tem traço autossômico dominante, então a tendência é dos ascendentes, né, evoluírem também, de alguns ascendentes evoluírem também com essa lesão chamada de querubismo. É uma condição genética rara que acomete os ossos maxilares. Ele tem um traço autossômico dominante, justamente por isso ele tem alta penetrância, tendência em vir várias gerações da família, expressividade variável. O querubismo, eles relatam uma falha aí no cromossomo 4p16, e tem aí, a gente consegue avaliar um aumento, ele se instala para o aumento da produtividade dos osteoclastos e em detrimento dos osteoblastos. Essa imagem mostra um aspecto clínico de uma paciente com querubismo, tá? Mostra essas projeções aí da maxila, mais região posterior de maxila, por isso não é tão visível, mas quando consegue avaliar por perfil, a gente vê que ela também no traço anteroposterior é mais alongada. Mandíbula, lógico, gigantiforme essa lesão, levando, né, a paciente a ficar nesse aspecto. Tomograficamente e radiograficamente, a gente consegue ver, né, esse trabeculado ósseo bem extenso, disseminado pelos ossos maxilares. A tendência aí na maxila é para a região posterior, região de tuberosidade. Acaba que ela evoluindo assim, de certa forma, ela tende a evoluir para a região anterior. Mas, basicamente, o querubismo, ele acomete mesmo a região de tuberosidade com evolução para anterior, lógico. E a mandíbula também tem a predileção por essa região de ramo e, contando com a evolução do querubismo, ela evolui com esse trabeculado ósseo dessa forma, cometendo os maxilares inferior e superior. Ele pode colocar aí pode gerar ectopia de dentes, né? Vai tirar o dente do local de instalação, de erupção dele de forma normal por expansão dessas trabéculas ósseas. Então, o quadro clínico desse paciente, a gente está vendo que é um pouco complicado. Querubismo não é uma lesão neoplásica, tem o início de aparecimento na infância, maior prevalência no sexo masculino, apesar da gente ter mostrado a imagem de uma mulher, progride até a puberdade e tem regressão lenta. O envolvimento bilateral dos maxilares superior e inferior, a gente consegue ver que ele é bem simétrico. Tá? A paciente consegue, se vocês conseguirem dar uma olhada nessa imagem, a paciente está bem simétrica, ela é uma lesão expansiva, né, gigantiforme, mas ela é bem simétrica, comete lado direito e esquerdo, basicamente na mesma proporção. Tem um envolvimento oftalmológico e musculatura periorbitária também, tá? Pela posição dos olhos, é uma condição que acomete os maxilares, mas ela tem uma condição sistêmica. Então, tem esse acometimento da esclera, tá? O paciente tem o estiramento de pele superior, descolamento superior dos globos oculares, tende a ter uma exoftalmia, uma projeção do globo ocular para fora, aumento da exposição da esclera. Se conseguir avaliar clinicamente essa moça,
ela tem a esclera mais visível, essa esclera inferior do olho aí mais visível, esse tecido branco, que é chamado de esclera, mais visível aí nessa região inferior do globo ocular. E também a gente fala nesse olhar voltado para o céu, tá? Elas têm, os pacientes têm esse olho meio, a gente chama de olho morto, então chamado mesmo em termo formal como um olhar voltado para o céu. São as características aí de um paciente que é acometido por querubismo. Na clínica a gente avalia essa expansão bilateral, é uma lesão indolor, tá? O querubismo não evolui com dor. Acometimento principalmente de ângulo e ramo ascendente de mandíbula, falei para vocês, e tuber de maxila. Então, o início do crescimento mesmo dessa lesão é em ângulo, ramo e tuber de maxila, né? Logicamente, ela se expande para a região anterior, causando esse quadro. Pode promover também, a gente viu, né, pela radiografia, pela tomografia, distorção de cristas alveolares, que promovem aí também o deslocamento dentário e pode evoluir também com fala na erupção. Pode ter dificuldade aí, desculpa que eu não estou conseguindo ver. Esses pacientes com certeza têm dificuldade de mastigação, dificuldade de fala, enfim. Essa imagem mostra uma lâmina mostrando bem aí sim um quadro de hiperplasia medular generalizada, que é um anátomo patológico que vem de um paciente com querubismo. Quando você coleta o querubismo, o tratamento é um pouco mais estético, né? Não tem tratamento com indutores de osso. O tratamento mesmo ali é fazer plastias ósseas, cirurgias plásticas para reposição de tecido muscular e fazer uma plastia óssea. Então, geralmente está muito relacionado com o cirurgião plástico. Vai fazer ali uma abordagem de cirurgia plástica para amenizar, né, o quadro estético desse paciente. A gente vai falar agora sobre uma doença que tem manifestação sistêmica, chamada de osteonecrose, que ela tem as subclínicas dela, que pode ser chamada de osteoradionecrose ou de osteonecrose medicamentosa. Lembrando que uma é causada por medicamento, osteonecrose medicamentosa, e osteoradionecrose causada por radiação. Principalmente aí evolui o paciente com tratamento antineoplásico, radiação de cabeça e pescoço também. A gente consegue ver bastante paciente que está em tratamento ou pós-tratamento de câncer de cabeça e pescoço que sofre, né, esse processo de radiação nessa região, pode evoluir com esse processo, com essa lesão chamada osteoradionecrose. Então, pode vir muito relacionada com o tratamento antineoplásico, a osteoradionecrose, causa danos às células ósseas, né, supressão da renovação óssea e efeitos de vascularização. Pode ser causada por trauma ou espontâneo, que é a osteonecrose normal ou a medicamentosa. Nossa, gente, falta de respeito do cacete aqui, tá? Desculpa. O povo não respeita. A osteonecrose medicamentosa, ela tem preferência por mandíbula. Gente, desculpa, eu vou ter que mudar de lugar de novo. Tá me incomodando esse barulho. Desculpa, gente. Vamos voltar. Então, a osteonecrose medicamentosa, ela tem preferência por mandíbula, tem apresentação radiográfica com áreas radiopacas que evoluem para necrose, maior prevalência em pacientes idosos, ocasionalmente assintomática e evolui com a exposição óssea. Parece mesmo um sequestro ósseo, né, que é exteriorizado e a gente consegue avaliar clinicamente. Vai ter imagem para vocês verem. Está relacionado com o uso de bifosfonato. Paciente que tem aí osteoporose, ele usa esses alendronatos, tá? Que são bifosfonatos, são medicações para
induzir aí a formação cálcica, tá? E permitindo também, impedindo também a perda tão substancial de tecido ósseo pela osteoporose. Esses bifosfonatos são utilizados para o tratamento aí de osteoporose e o paciente pode evoluir com osteonecrose medicamentosa. Essa é a principal causa aí da osteonecrose medicamentosa, utilização de bifosfonato, medicação com bifosfonato. E também existe a osteoradionecrose, que a gente que eu falei para vocês, que está relacionado com terapia antineoplásica. Então, principalmente paciente com câncer de tumores malignos de cabeça e pescoço, vai passar por radioterapia, né, na região de cabeça e pescoço, pode evoluir. A radiação, né, a tendência dela é diminuir vascularização, matar células boas, e a evolução a gente sabe que não tendo vascularização no tecido ósseo, a tendência é necrosar. Não tendo vascularização em qualquer tipo de tecido, a tendência é necrosar. Também, como a osteonecrose medicamentosa, ela tem preferência por região de mandíbula, a apresentação radiográfica dela com áreas mais radiolúcidas, mal definidas, presença mesmo de sequestros ósseos bem clinicamente avaliados, pode evoluir com dor, perfuração de cortical, levando inclusive a fratura patológica. E a infecção pode exteriorizar com fístula. A gente vê muito paciente que tem relato de tratamento neoplásico com a radioterapia, né, de cabeça e pescoço. Ele vem para o cirurgião dentista com essas lesões para a gente avaliar qual é a extensão, o que está relacionado. Osteoradionecrose, principalmente, ela evolui quando o paciente não faz aquela adequação de meio bucal para fazer o tratamento antineoplásico. Então, é mandatório o paciente que, né, foi diagnosticado com câncer de cabeça e pescoço, vai ter que passar pelo tratamento de radioterapia, fazer a adequação do meio bucal, dente cariado, fazer o tratamento restaurador, dente que já tem uma indicação para cirurgia, para exodontia, tem um tempo mínimo, máximo também, para você fazer as extrações, esse paciente ser totalmente condicionado para passar pela radioterapia. Se não for dessa forma, a grande possibilidade é que o paciente evolua aí para osteoradionecrose, tá? E o tratamento é curetagem, e vai avaliar se essa lesão vai realmente conseguir ser removida daquela forma ou se ela vai continuar evoluindo. Então, essa imagem mostra para vocês essa lesão esverdeada, é o aspecto clínico desse osso necrótico, da osteonecrose, tá? Esse é um aspecto clínico básico da osteonecrose. Então, o paciente veio para a gente com esse tipo de lesão, avaliação radiográfica, tá? Para ver a extensão desse tipo de lesão, onde que ele está cometendo. Não somente ele pode estar cometendo região mais superficial, mas geralmente ele está cometendo um pouco de mais aprofundado de tecido ósseo, podendo chegar também a osso basal. Então, a avaliação de exame por imagem é importante, inclusive mandatório, para planejar um tratamento desse paciente. O cirurgião dentista pode sim fazer a remoção das áreas de necrose, logicamente aí levando em conta, né, o tecido, né, a quantidade de tecido de tecido ósseo que foi acometido por esse tipo de lesão. Se tiver uma lesão, né, mais extensa, enfim, mandar para um especialista em cirurgia, que aí ele vai conseguir remover. Às vezes, né, a gente falou na aula mais para trás da possibilidade de fratura patológica. Então, um paciente que está com uma lesão de osteonecrose mais evoluída, chegando ali a condicionar a basal da mandíbula, que é aquele osso finalzinho da mandíbula, que é um osso mais cortical, começou a querer romper basal, grande possibilidade de fratura patológica. Então, né, a curetagem, remoção da osteonecrose já vai ser indicada para fazer em centro cirúrgico, não em cadeira odontológica. Como a osteonecrose mais superficial, qualquer cirurgião dentista que esteja aí mais apto
apto para fazer sem problema de fazer, tá? E lembrar sempre, correlacionar o quadro clínico do paciente, saber, né, fazer uma anamnese correta. O paciente vai te relatar, por exemplo, que faz uso do alendronato, faz tratamento de osteoporose, ou a paciente já vai te relatar que tem osteoporose. Lembrar aí que o processo cirúrgico, fazer uma cirurgia no paciente que tem osteoporose também pode evoluir, tá? Se ele está fazendo uso daquele bisfosfonato, então, pedir a avaliação do médico da paciente, tá? Liberação, tem um tempo mínimo e máximo para fazer esse tipo de abordagem cirúrgica nos pacientes que têm osteoporose, fazem uso de bifosfonato, para você não evoluir com uma lesão de osteonecrose. A gente vai terminar hoje a aula com a doença de Paget, tá? Que é uma lesão que tem manifestação sistêmica, a gente vai ver durante o término aí da aula. A doença de Paget é uma doença de acometimento de vários ossos, acomete os ossos do crânio e da face também, mas ela tende a acometer principalmente ossos longos. A gente vai ver uma avaliação de densitometria da doença de Paget que vai conseguir esclarecer melhor o acometimento sistêmico dessa doença. Então, ela é causada por um processo de reabsorção, maior processo de reabsorção e deposição anormal de tecido ósseo. A causa dela é desconhecida, mas está relacionada com fatores endócrinos, fatores genéticos, o fator genético é muito claro, e fatores inflamatórios. Tá? Fator genético aí, pela citação de mutação do gene P62. Esse gene é responsável pela regulação de atividade de osteoclasto, lembrando que osteoclasto é célula que promove lise, reabsorção de tecido ósseo, perda do tecido ósseo. Existe também, não é confirmado 100%, uma relação com a etiologia viral, tá? Com o paramyxovírus, que é causador da influenza, da cachumba. Então, pode ter uma relação também da evolução da doença de Paget nos pacientes que tiveram aí infecções com paramyxovírus. Acomete mais pacientes idosos, é raro antes dos 40 anos, tem maior prevalência em pacientes homens e brancos. Frequentemente subclínica, não tem nenhum sinal e sintoma muito grande. Essa imagem mostra uma densitometria óssea. Densitometria óssea é um exame de imagem a partir de um marcador de tecido ósseo, tá? E a gente consegue avaliar ali as áreas de formação e reabsorção óssea, que são essas áreas mais escurecidas, tá? Então, as áreas de relação aí de reabsorção ou de formação óssea, chamada de cintilografia. Esse é um exame de imagem diagnóstico para a doença de Paget. A gente consegue ver também nessas duas imagens aí a doença de Paget instalada em ossos do crânio e ossos maxilares. Essas lesões aí em saca-bucado também. Saca-bucado é uma condição clínica de lesão que não é especificamente de tumor, mas a gente usa também para tumor. Essas lesões em saca-bucado são essas lesões aí radiopacas bem generalizadas. Dá para avaliar a diferença do primeiro crânio para o segundo crânio. O primeiro crânio dá para ver bem aí essas lesões, tá, instaladas radiograficamente. Na mandíbula, a tendência nos ossos maxilares, né, de importância para a gente, a tendência dele é promover hiperplasia ali do alvéolo, tá? Então, crescimento maior do osso alveolar, que é esse osso que está mais relacionado com o dente. Como ele tem uma doença de Paget, acomete mais pacientes, né, com idade avançada, geralmente esses pacientes têm também áreas edêntulas. Aqui uma imagem que consegue mostrar bem aí, exemplificar clinicamente o acometimento dos ossos maxilares, um paciente que tem doença de Paget. Predileção nos ossos maxilares é pela mandíbula. Como eu falei para vocês, mostra aí um pouco de hiperplasia, tá? Da região alveolar. A primeira imagem está bem característica, consegue ver
né, essa região do rebordo alveolar mais expandida, justificando a hiperplasia do rebordo alveolar. No histopatológico, a gente vai ver, né, são reabsorções e formações ósseas anômalas. A gente sabe que não é uma reabsorção e formação óssea normal. Então, os osteoclastos vão fazer a reabsorção, os osteoclastos vão fazer a formação de um tecido novo ósseo, chamado osteoide, porém ele é anômalo. Ele não é aquele osteoide de formação de tecido ósseo normal, tá? E presença de tecido conjuntivo fibrovascular. O tecido conjuntivo, né, que é o tecido ósseo, ele é substituído por um tecido mais fibroso e vascularizado. Mostrando aí para vocês uma lâmina de anatomopatológico de paciente com doença de Paget. Essa invasão dessas células aí após a camada superficial do epitélio, tá? Já em tecido conjuntivo, que é o tecido ósseo. Para fazer o diagnóstico, solicitação de exame, tá? Consegue avaliar a partir do exame de sangue, né? Principalmente o que me leva a ver um paciente com a doença de Paget, lembrar também da correlação com dados de anamnese e algum dado radiográfico ou clínico do paciente ou algum relato do paciente para você. Juntamente com esses dados, a gente vai fazer um estudo melhor, né? E juntar todos os dados para tentar fazer um diagnóstico. Solicitar um exame aí para pedir fosfatase alcalina, pede pelo exame de sangue, tá? Então, eu consigo, um paciente com doença de Paget, ele tem a fosfatase alcalina aumentada, porém, ele tem os níveis de cálcio e fósforo normais. Um paciente com osteoporose, por exemplo, ele tem também um nível de fosfatase alcalina alto e baixa de fósforo e cálcio em contrapartida, tá bem? Tem alguns exames também, hidroxiprolina aumentada, que é um aminoácido, ele está aumentado, e esses NC-telopeptídeos aumentados. Aí, como eu falei para vocês no início desse slide, tá importante aí fazer associação clínica, associação radiográfica e exames laboratoriais para chegar no diagnóstico final. Tratamento, ele cursa geralmente assintomático, tá? Então, só fazer suporte para o tratamento assintomáticos, mas como ele acomete ossos, principalmente ossos longos, que a gente conseguiu ver nessa imagem aqui da cintilografia, a gente viu que acomete bastante ossos longos, né? Então, essas articulações, a gente sabe que a deposição de osso anormal, a articulação não está normal, o osso tende a ficar, né, mais encurvado, um pouco mais, sai da conformação normal dele, é um osso mais enfraquecido. Lembrar, né, que é uma doença com manifestação sistêmica, o osso está enfraquecido, então também tem a tendência de fratura, tá? Principalmente por acometer osso longo. E, então, prescrição de anti-inflamatórios para casos de dor, né? Tecido ósseo, a gente viu a conformação do osso como fica, então pode gerar causas de algia no tecido ósseo, então, terapêutica anti-inflamatória com AINES. Terapia antirreabsortiva, logicamente que é para, né, o médico vai avaliar esses níveis de fosfatase alcalina, vai fazer né, tentar fazer um equiparativo aí do tecido, dos exames para colocar ele numa melhor forma. Terapia antirreabsortiva, o médico vai avaliar também presença de dor craniana, principalmente por esse acometimento dos ossos do crânio, tá? Que a gente viu também. Pode também cursar com alguns problemas otológicos, tá? O paciente pode evoluir também com surdez, distúrbios visuais, oftalmológico, né? Acometimento de ossos longos, dor nas costas e, por ser, né, acometimento de osso, ele pode aí fraturar. Não é um tecido, a gente viu que é um tecido osso anormal, então ele pode aí evoluir com fratura. Então, a aula de hoje era isso que a gente tinha para conversar. Vocês me desculpem eu ter ficado exaltado, porque eu odeio barulho na hora de aula.
mas a gente conseguiu terminar a aula certinho. Alguém tem uma dúvida? Bom dia, Gente, professor. alguém tem uma? Oi. Não, tá tudo bem. Não?